Existem 3 fatos sobre mim: eu estou em coma, o meu marido já não me ama e às vezes eu minto. Olá, aqui é a Hannah e com certeza você já deve ter ouvido falar nos livros da Alice Finney. Se você não sabe quem é a autora, com certeza você já deve ter visto essa capa aqui ou a ad dele e dela circulando na internet também com muitas opiniões, algumas favoráveis e outras nem tanto, certo? Mas ela tem muitos outros títulos que ainda estão lá na gringa sem uma data prevista para vir para cá pro Brasil. Um deles é Às vezes Minto, que a gente consegue encontrar lá na Amazon, tanto na versão em inglês quanto já na versão traduzida para português de Portugal. Foi essa versão que eu consegui ler e hoje eu trago a minha opinião para vocês também. Eu sempre tive o pé atrás com o português de Portugal porque tem muitos termos que eu não entendo, né? Até porque, né, é outro país, então tem outros palavreados, outras expressões, e eu sempre fico um tanto confusa, eu tenho que recorrer ao Google muitas vezes para poder entender o que está sendo dito naquela bendita daquela frase. Mas depois que você acostuma, acaba que a leitura vai fluindo bem e você acaba prestando atenção no que realmente importa, que é a trama central. Além disso, eu não sabia que era português de Portugal. Eu só vim descobrir depois que eu comecei a ler, mas aí já tinha começado, né? Então eu continuei. E foi uma experiência bem diferente, para falar a verdade. E a trama central de Às vezes Minto gira em torno de Amber. É uma radialista de um programa que estava em ascensão, né, com muita audiência, só que por algum motivo ela sofreu um acidente e ela foi parar no hospital em coma. E a história já começa com ela assim. Só que a Amber tá tentando entender como foi que ela foi parar em coma, porque ela não se lembra de nada. E com ela, que narra as coisas pra gente, a gente vê as coisas pelo ponto de vista dos pensamentos dela. Então tem os fatos do presente, tem os fatos do passado, pouco tempo antes dela sofrer o acidente, fora as ilusões que ela tem enquanto ela está em coma, sofrendo os efeitos colaterais das medicações que ela toma. Então a gente tem que filtrar muito o que ela fala, porque ela é uma narradora não confiável. Além disso, o próprio título já fala Às vezes minto, porque a própria Amber já admite que ela às vezes mente. Só que depois que você começa a ler, você percebe que isso não é uma coisa de vez em quando. É sempre. Então ela se torna menos confiável ainda, e foi aí que o meu faro de detetive teve que ficar mais aguçado para entender o que realmente aconteceu e como que ela foi parar lá no hospital em coma. Porque se nem ela sabe, o que dirá a gente? A narrativa é não linear, então os capítulos vão se alternando entre passado e presente. E a gente vai tentando filtrar esses fatos para poder entender o que realmente aconteceu. Só que a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, a própria Amber mente pra caramba, então a gente tem que saber o que realmente é verdade e o que ela tá tentando fazer para enganar o leitor. E a própria autora, pelo que eu já vi em algumas resenhas, aqui mesmo no YouTube, ela tem o dom de pregar algumas peças no leitor, exatamente colocando algumas informações mentirosas pra gente depois entender, opa, isso daqui não faz sentido. E foi exatamente isso que eu reparei aqui em Às vezes Minto. Então eu ficava o tempo todo duvidando de mim mesma. Enquanto estava lendo, eu não estava acreditando em nada do que estava acontecendo ali, mas ao mesmo tempo eu ficava, e se for verdade? E se isso aqui for sério? Ela tá contando um monte de mentira no meio de uma verdade. Então são muitos questionamentos que vão me deixando cada vez mais curiosa. Como foi o primeiro contato também que eu tive com os livros da autora, porque eu até tô com o papel Pedra e Tesoura aqui, que ele inclusive faz parte da minha TBR agora de outubro, mas eu ainda não comecei a ler. Então meu primeiro contato oficial com a escrita da autora foi exatamente em Às vezes Minto. Eu gostei muito de ver que é uma narrativa bem fluida, os capítulos são curtos, então você fica sempre ávido por mais respostas, especialmente porque como tem esse monte de mentirinha, eu quero saber o que realmente aconteceu ali, fui ficando mais curiosa e não estava acreditando no que estava acontecendo, e eu queria ler mais e mais e mais para tentar entender o final daquela fofoca. E deu certo, porque no instante eu terminei o livro. E como a gente tá vendo os fatos unicamente pelo ponto de vista da Amber, conforme vai aparecendo o elenco secundário, a gente só tem a opinião da Amber sobre essas pessoas. Então eu não sei se realmente essas pessoas são vilãs, se essas pessoas de fato não prestam, ou se é só tudo opinião da própria Amber e eu sou obrigada a acreditar porque eu não tenho outra versão dos fatos. Ainda nessa parte do passado, existe um diário que é intercalado em meio a esses capítulos. Esse diário é de 1992 e traz fatos muito importantes sobre a infância da Amber, inclusive da irmã da Amber, que é a Claire, uma pessoa muito importante que parece ter moldado muitas coisas do passado da Amber que se reverberam até hoje. Então, será que essa relação das duas é uma relação muito saudável?
saudável? É uma relação que só tinha aquele ciúmezinho de irmã? Será que tem uma inveja aí no meio, de ambas as partes ou de uma só? É isso que a gente vai ficando curioso, até porque esse diário também é o ponto de vista da pessoa que escreve o diário. Mas de quem é esse diário? Essa é a grande pergunta. E olha, explodiu a minha mente. E foi aí que eu comecei a gostar mais ainda desse livro. O tempo todo eu já tinha as minhas teorias já marcadas, pra mim era muito óbvio tudo o que tinha acontecido. Porém, todavia, entretanto, quando os plots começam a vir, vem um em cima do outro, e eu só fiquei com meu queixo lá no chão, mal tendo que recolher ele e já deixando ele cair de novo. Todas as minhas teorias foram pelo ralo abaixo e eu só deixei a minha mente aberta pro que vinha. Só que quando veio, apesar de eu ter gostado, eu não gostei tanto assim. Eu acho que os fatos, quando eles foram respondidos, foram respostas que foram condizentes com o que vinha sendo apresentado na narrativa. Do mesmo jeito que a narrativa era mentirosa em muitas partes, eu acho que ela continuou sendo desse jeito e você fica naquilo, tipo, o que é verdade? E se esse aqui mesmo? Você fica com aquela mesma pulguinha atrás da orelha. Isso não é tanto problema. O problema é que eu achei que a autora deixou um final muito aberto numa história que deveria ser mais fechada. Teria dado muito mais emoção. O final aberto, ele encaixou, mas não tão bem assim, e eu fiquei meio decepcionada, sabe? Além disso, esse livro traz uma cena que pode ser um tema sensível para muitas pessoas, inclusive para mim. Só que eu não sabia que essa cena ia estar presente nesse livro em tantos detalhes como estava. Quando eu já tenho o aviso de tema sensível lá no começo do livro, eu já vou preparando o meu espírito para certas coisas. É por isso que eu consigo ler livros tão pesados assim de suspense, mesmo que sejam temas sensíveis para mim. Então eu espero estar bem para poder encarar temas desse tipo, para poder encarar o livro. Senão, eu deixo o livro pra lá em stand-by. Só que eu não sabia. Eu vim encarando a leitura numa boa. E quando eu dou de cara com essa cena, eu tomei um susto. Então, eu senti muita falta de um aviso de gatilho. Só que, se fosse aqui no Brasil, eu tenho certeza que as editoras brasileiras teriam tido esse cuidado. Porque aqui a gente já tem muito esse apelo na internet sobre essas questões de gatilho. Lá fora, eu não sei como é que é. Principalmente as diretrizes de Portugal. Então, como eu tava lendo um livro que era traduzido por lá, eu não posso nem questionar muito esse fato. O negócio foi uma cena que foi muito incômoda, porque estava em muitos detalhes, a autora não economizou em nada nessa cena, e eu fiquei sem saber o porquê, porque não tinha sentido depois pra ser aplicado. É uma cena que só estava lá por estar pra causar aquele caos, e depois a autora saiu correndo, porque não tinha mais nada que explicasse o motivo daquela cena ter acontecido. Então eu fiquei sem entender, porque ficou uma ponta muito solta, só pra me deixar desconfortável, e depois não ser trabalhada no final, então me deu um pouco de decepção. Em resumo, é uma leitura que eu recomendo, mas se você tiver estômago sensível, você depois manda uma mensagem pra mim perguntando o que é, que eu não vou falar aqui pra não ter risco de spoiler. Mas se você quiser dar uma lida nesse livro, tá disponível lá na Amazon, em português de Portugal, ou em inglês também, se você preferir. E você pode ler e também tirar suas próprias conclusões. Pra mim, por conta dessas ressalvas, é uma leitura boa, mas não é perfeita. Então eu daria umas 4 estrelas. Ainda assim, é uma leitura que valeu a pena ter feito. E agora eu fiquei curiosa para ler os outros títulos da autora que estão já publicados aqui no Brasil. E essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e me deixem aqui nos comentários se você já leu algum livro da autora, dos que já foram publicados aqui no Brasil, ou se você tem alguma curiosidade de conhecer o trabalho dela. Aproveita e já fica aqui na próxima tela, que pode ter algum outro vídeo que possa interessar a você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!